Filipenses 1, versículo do 21 ao 30, amém? Filipenses 1, versículo do 21 ao 30. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes com Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? O versículo 21 aqui talvez seja um dos versículos mais conhecidos de Paulo, uma das suas frases mais conhecidas, amém? Em que ele diz que, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando nós olhamos para os seus escritos do Novo Testamento, não é incomum que nós encontremos Paulo falando a respeito da maneira como ele enxerga a sua vida, como ele enxerga o seu ministério, como ele enxerga também a sua morte e a vida eterna. Nós vemos ali, pelo menos em mais 3 momentos, Paulo citar versículos muito parecidos com esse, ou muito relacionados. Se nós caminharmos um pouco para frente, em Filipenses 3, nós vamos ver que Paulo compara a sua própria vida, ou melhor, que Paulo compara tudo aquilo que não é Cristo, tudo aquilo que está longe de Cristo, a nada. Ele compara a refúgio. Algumas traduções vão dizer estrume. Em Gálatas 2:20, ele vai dizer que já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele, e Cristo vive em mim. E a vida que ele vive agora na carne, ele vive pela fé em Jesus. Em Atos 20:24, ele vai dizer que não considera a sua vida de valor algum para si mesmo, porque o valor está em Cristo. Então não é incomum que nós encontremos Paulo falando a respeito daquilo que ele cita aqui no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por ser algo tão comum, eu pessoalmente é um texto e algo que eu já preguei algumas vezes, e algo que é maravilhoso na vida de Paulo, porque quando nós olhamos para ele, nós encontramos Paulo embasado em tudo aquilo que ele fala. Paulo fala, a minha vida não é de valor algum. Nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos Paulo se aproximando da morte, preso, sendo açoitado, em nome de Cristo. Nós vemos Paulo falando que para ele viver é Cristo, e nós vemos toda a vida de Paulo, a partir do momento em que ele se converte, dedicadas ao Senhor. E por diversos momentos, quando nós lemos esses textos, aquilo que corrobora as frases de Paulo e aquilo que ele fala, aquilo que corrobora a sua pregação, é a maneira como Paulo viveu a sua vida. Porque Paulo não era apenas um homem de palavras, Paulo era um homem que vivia aquilo que ele pregava, que pregava também aquilo que ele vivia. Mas quando nós chegamos aqui em Filipenses, nós observamos o versículo 21, e Paulo vai trazer mais uma vez um tema que, como eu disse, é tão comum para ele, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro.
Mas quando nós chegamos aos versículos 22 e 23, Paulo ele expressa algo que, pessoalmente, quando eu encontrei esse texto, me impactou profundamente. Porque Paulo ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o versículo 22 vai dizer: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que nós vemos no versículo 22 e 23 não é apenas a manifestação dessa fé de Paulo em suas ações, mas é a profundidade da marca do versículo 21 no coração de Paulo. Não é apenas aquilo que Paulo faz a partir daquilo que ele crê, mas quando nós olhamos o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, nós podemos dividir esse versículo em duas partes. Eu vou explicar isso para que os irmãos me entendam. Porque para mim o viver é Cristo, Paulo está falando da sua vida na terra. Ele está falando: olha, todos os meus dias pertencem a Deus. Todos os meus dias são de Cristo. Tudo que eu faço é para Cristo e por Ele. E quando Paulo fala, e o morrer é lucro, ele está falando: e quando a minha vida acabar, ela não se findará, porque eu estarei na eternidade. Então no versículo 21, Paulo está falando sobre a sua vida na terra, e que a sua vida na terra é Cristo. Mas quando nós chegamos no final do versículo, ele está falando sobre o céu, e que aquilo que virá depois da sua vida também é Cristo. Mas quando nós chegamos no versículo 22 e 23, nós vemos não só Paulo vivendo aquilo que ele pregou, mas nós vemos a profundidade do amor de Paulo por aquilo que ele pregava. E o que eu quero dizer com isso? Entre o versículo 22 e 23, basicamente o que Paulo está falando é: eu olho para a minha carne, eu olho para a minha vida na terra, para aquilo que eu vivo para Cristo, e eu vejo frutos naquilo que eu faço. Eu vejo que Cristo continua a me dar almas. Eu vejo que igrejas continuam a avançar. Eu vejo que existem lugares que ainda não ouviram a palavra do Senhor e nos quais eu preciso pregar. E aí Paulo continua e ele fala: e diante dessa realidade eu me sinto perdido, porque eu encontro na carne um serviço a ser feito, mas no meu coração também existe um desejo por estar com Deus, por estar com o meu Pai. E para resumir tudo o que eu quero dizer com isso, eu serei bem direto com os irmãos. Quem de nós consegue se encontrar na mesma situação que Paulo, amando tanto ao Senhor, que por vezes se vê perdido entre estar no céu ou continuar a servir e cumprir aquilo que o Senhor tem para nós aqui? Quem de nós pode dizer que ama tanto ao Senhor, que vive tanto a Cristo de maneira tão verdadeira, que se vê perdido? Porque Paulo sabe aquilo que é melhor. Porque Paulo sofre naufrágios, é mordido por escorpiões e cobras, é açoitado, é traído por aqueles que ele considerava irmãos em Cristo. O céu para Paulo seria muito bom, descanso. E Paulo reconhece isso. Ele vai dizer no versículo 23 o que é incomparavelmente melhor. Mas ainda assim, Paulo ama tanto ao Senhor, Paulo ama tanto o serviço a esse Cristo, que ele ainda se vê perdido em tudo, que ele ainda se vê parado entre essas duas possibilidades. Sou constrangido de um lado e de outro. E mais uma vez, sendo sincero com os irmãos, eu me senti humilhado nesses versículos, porque Paulo demonstra um profundo amor pelo céu, porque Paulo demonstra um profundo amor pela sua obra aqui na terra. E por vezes eu me pego não tendo um amor profundo por nenhum desses dois elementos. Às vezes passando o meu dia nas minhas ocupações e correrias, sem me lembrar de tirar às vezes um momento para orar, ou sem me lembrar
de que às vezes eu tenho que enviar uma mensagem para alguém, de orar por alguém. Então, o profundo amor de Paulo pela sua vida na terra e por servir a Cristo, e o profundo amor de Paulo pelo céu que o coloca nesse conflito, me constrange, me envergonha, pelo meu amor, por quão falho ele é. A palavra que eu gostaria de dar aos irmãos nessa noite, ela está baseada no versículo 21, o que Paulo vai dizer que para ele viver é Cristo. E o tema da palavra é vivendo para Jesus. Mas enquanto eu lia a palavra e eu olhava para a minha vida, eu falava, eu vivo para Jesus, eu me esforço no meu ministério, eu me esforço em tudo aquilo que eu faço, eu tenho tantas ocupações, tantas áreas, mas mesmo fazendo tantas coisas, quando eu olho para o versículo 22 e 23, eu sei que a minha vida para Cristo tem sido falha, porque esse profundo amor que havia em Paulo ainda não queima da mesma maneira no meu coração. Então, eu ainda tenho alguns pontos para falar aos irmãos. Eu quero trazer aqui alguns aspectos práticos da nossa vida para Cristo. Mas antes de falar sobre aquilo que nós temos que fazer, antes de falar sobre como nós podemos viver para Jesus, nós precisamos ser sinceros com o nosso coração e entender se nós amamos verdadeiramente servir a Jesus, e entender se nós amamos verdadeiramente o céu ao ponto de considerar a morte nua. Se nós amamos verdadeiramente a nossa obra aqui na terra ao Senhor, se nós amamos verdadeiramente viver para Cristo, a ponto de que mesmo quando nós olhamos para o céu, sabendo que Ele é incomparavelmente melhor, nós entendemos que ainda há algo do Senhor para as nossas vidas aqui. Então, em um primeiro momento, eu gostaria que os irmãos observassem esse texto e, se possível, durante a semana, que os irmãos lessem Filipenses 1, do 21 ao 23 e refletissem sobre os seus próprios corações, sobre as suas próprias vidas. Se há em nós esse profundo amor que havia em Paulo, um amor que mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo sabendo que aquilo que viria é incomparavelmente melhor, ainda mantém disposto a servir ao Senhor todos os dias. Amém? Mas, como eu disse, a minha palavra hoje traz como tema vivendo para Cristo, vivendo para Jesus. É aquilo que Paulo fala no versículo 21, onde ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo, certo? E quando nós continuamos a ler o texto, nós vamos ver ali por meio das ações de Paulo, daquilo que ele faz, daquilo que ele fala, e também daquilo em que ele direciona a igreja de Filipenses, em como nós podemos verdadeiramente viver para Cristo. Então, se no primeiro momento nós observamos o versículo 22 e 23, e nós entendemos como deve estar o nosso coração diante de Deus, para verdadeiramente vivermos para Ele, para verdadeiramente servirmos a Ele de maneira integral e completa. Agora eu gostaria de destacar com os irmãos 3 pontos sobre o nosso serviço ao Senhor, sobre a nossa vida e aquilo que nós efetivamente fazemos quando caminhamos na vontade de Deus e buscamos viver para Ele. Amém? E se os irmãos não estão com as Bíblias abertas, eu gostaria de pedir que mantivessem, porque nós vamos ler alguns textos e também vamos caminhar bastante aqui para o versículo 21 e o 29. Mas, como primeiro ponto, eu gostaria de destacar com os irmãos viver para Cristo. Quando nós olhamos para o versículo 22 e 23, nós vemos Paulo destacar aquilo que está no seu coração, como eu disse, e Paulo destaca aquilo que ele deseja. No final do versículo 23 ele vai dizer que o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então eu comecei destacando ali a luta em que se encontra o coração de Paulo, entre continuar a viver para Cristo, mesmo diante dos seus sofrimentos, e entre a sua vontade de estar nos céus. E Paulo, ele vai destacar aqui de maneira muito clara qual que é o desejo do seu coração.
O desejo do coração de Paulo era estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Mas conforme nós avançamos nos versículos, e nós lemos o versículo 24, o versículo 24 vai dizer: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, para que nós possamos verdadeiramente viver para Cristo, o primeiro ponto que Paulo demonstra claramente é que nós não podemos estar focados nos nossos desejos. Paulo tinha em si a vontade de ir para o céu. Paulo tinha em si a vontade de experimentar aquilo que havia sido prometido para ele quando ele foi salvo. Mas o versículo 24 vai dizer: mas por vossa causa. Não é por causa de Paulo, não é por aquilo que ele deseja, não é por aquilo que ele busca, mas é por vossa causa. Porque os filipenses precisavam, porque aquela igreja precisava de Paulo. Por conta disso ele permaneceria, e ele entendia ser importante permanecer na carne, permanecer aqui, servindo ao Senhor. Então, para que nós possamos verdadeiramente viver para Cristo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos. É que nós não podemos estar focados apenas nas nossas necessidades. É que para viver verdadeiramente para Jesus, o nosso relacionamento com Deus não pode se basear naquilo que nós precisamos. As nossas orações não podem ser petições simplesmente. Senhor, me dê, Senhor, eu preciso, Senhor, eu desejo, Senhor, eu busco, Senhor, eu quero. Mas Paulo ignora as suas vontades. Ele tira o seu olhar do seu próprio coração. Ele tira o seu olhar dos seus próprios problemas. E ele olha para a igreja de Filipenses. E ele olha para aquilo que aquele povo precisava. Então, para que em um primeiro momento nós possamos viver verdadeiramente para Jesus, para que as nossas vidas estejam de verdade diante de Cristo, nós precisamos deixar de viver para nós mesmos. Isso não significa que nós não podemos ter desejos, isso não significa que nós não podemos ter sonhos, mas aquilo que comandava a vida de Paulo era a vontade de Cristo. Era aquilo que o reino de Deus precisava. Não era Paulo e depois o reino. Era Cristo, o reino e depois Paulo. Se você se foca nas suas vontades e desejos, antes de olhar para aquilo que Cristo pede de você, aí é que está o problema. O problema não é que nós tenhamos desejos e vontades. O problema não é que nós oremos ao Senhor pedindo coisas. O problema é quando tudo isso vem em primeiro lugar. Porque quando nós olhamos para o versículo 22 até o 24, fica claro que aquilo que vem em primeiro lugar na vida de Paulo não é a sua vontade, não é o desejo do seu coração, mas aquilo que vem em primeiro lugar na vida de Paulo é a vontade de Cristo, é a vontade do Senhor. Então aquilo que precisa vir em primeiro lugar na minha e na sua vida para que nós possamos verdadeiramente viver para Jesus, viver para Cristo, é a vontade de Deus e não a nossa. É aquilo que o Senhor pede de nós, é aquilo que o Senhor precisa de nós, e não aquilo que nós queremos, e não aquilo que nós precisamos. Então, para viver para Cristo, que os nossos olhos não estejam em nós mesmos, amém? Que os nossos olhos não estejam nas nossas vontades. Porque o exemplo de Paulo nos mostra que aqui a vontade de Cristo para Paulo era uma: que ele permanecesse na carne, permanecesse servindo. E a vontade do coração de Paulo era estar com Deus. Por vezes, quando nós servimos ao Senhor, aquilo que nós desejamos não vai ser a mesma coisa que o Senhor deseja para nós. Aquilo que Deus estabelece para nós pode não ser a mesma coisa que nós queríamos que Ele estabelecesse. Mas a pergunta que fica é: quem nós escolheremos? Ou quem nós temos escolhido? Nós temos escolhido a nós mesmos, as nossas vontades, aquilo que nós precisamos,
talvez um momento que a gente poderia dedicar aos nossos irmãos, nós temos escolhido dedicar a nós mesmos. Talvez um momento que nós poderíamos dedicar ao Senhor lendo a palavra, orando. Será que nós temos escolhido a nós mesmos? Quem nós temos escolhido? Ao Senhor e à sua vontade, ou a nós, dos nossos desejos? Então esse é o primeiro ponto. Mas continuando, quando Paulo ele tira os seus olhos de si, quando Paulo tira os seus olhos dos seus desejos e ele volta para servir a Jesus, nós vemos que nesse contexto de Paulo, que neste momento, servir a Jesus é servir a igreja. Porque o versículo 23, 24 e 25 vão dizer: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. E o início do 26 vai dizer: a fim de que aumente. Então, para Paulo, no contexto de Paulo, viver para Jesus, viver para Cristo, servir a Jesus é servir a igreja. Então, como nós vimos no primeiro ponto, Paulo é desafiado a tirar os seus olhos do seu próprio coração, a tirar os seus olhos dos seus próprios desejos, e agora ele é desafiado a olhar para aquilo que a igreja precisa, para aquilo que a igreja de Filipenses precisa. Eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem um exercício rápido. Se vocês puderem olhar para a esquerda, rapidamente, para o irmão à sua esquerda. Agora olhem, por favor, para o irmão à sua direita. E é um pouquinho mais difícil, mas olhem, por favor, para o irmão atrás de vocês. Amém? Estes são alguns dos quais Jesus, algumas das pessoas as quais Jesus te chama para servir. Jesus não te chama para servir a você mesmo, mas Ele te chama para servir esse irmão que está do seu lado, esquerdo, direito, para o irmão que está atrás, na frente, aquele que está mais distante. O convite do Senhor, quando nos chama para viver para Ele, é para nós vivermos por aqueles que Ele amou, por aqueles que Ele perdoou, por aqueles por quem Ele morreu. Esse é o convite de Jesus para a minha e para a sua vida, para que nós venhamos a servir aos nossos irmãos, para que nós venhamos a olhar para a igreja, e como Paulo fez no versículo 24, Paulo não apenas se colocou disponível para a igreja, mas ele olha para a igreja de Filipenses e ele busca entender aquilo que eles precisam, ele busca entender aquilo que ele pode fazer por eles. Então nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, nós precisamos tirar os nossos olhos do nosso próprio coração e olhar para os nossos irmãos, buscando entender o que nós podemos fazer por eles. Se nós podemos orar, se nós podemos jejuar, se às vezes é uma mensagem, se às vezes é companhia. Citando companhia, eu me lembrei de algo, me lembrei de uma mensagem que eu recebi há muitos anos atrás. Um jovem que estava começando a caminhar aqui na igreja conosco. Eu lembro que esse jovem ele tinha algumas dificuldades e nós nos aproximamos, nos tornamos amigos. E eu lembro que houve uma semana em que ele estava muito triste. E eu mandei mensagem, ligava, conversando ali como dava. E um determinado dia daquela semana, eu nem me lembro o motivo de que ele estava tão triste, que ele estava tão para baixo. Eu apareci na casa dele e, entre aspas, forcei ele a sair de casa. Eu me lembro que 1 ou 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem falando: cara, muito obrigado, porque se não fosse você, essa semana eu não teria saído do meu quarto. Esse é o convite que Cristo nos faz, para sair das nossas próprias necessidades, para sair por vezes da nossa própria casa, para olhar para aquilo que o nosso irmão precisa, para aquilo que ele às vezes não fala, mas expressa. Então nós precisamos estar atentos para aquilo que a igreja precisa, para aquilo que os nossos irmãos precisam. Viver para Cristo é servir a Cristo
e servir a igreja. Então nós precisamos estar atentos também. Filipenses 2,4 vai dizer um pouquinho para frente: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual também o que é dos outros. E lá no versículo 27 nós também lemos o quê? Que Paulo diz aos filipenses para que eles caminhem em um só Espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Então, a palavra diz e demonstra de maneira muito clara que nós precisamos estar atentos aos nossos irmãos, que nós precisamos estar atentos para servir a esses irmãos, para, como Paulo vai dizer, fortificá-los na fé, para que a sua fé aumente. Amém? Eu reconheço claramente, quando eu olho para a minha vida, a graça de Deus em colocar algumas pessoas no meu caminho. Algumas das amizades que eu tenho hoje, ou que eu já tive, foram graça de Deus para que eu pudesse estar aqui. Amém? Então que sejamos nós também esse instrumento do Senhor como graça para outras vidas, como bênção para aqueles que precisam, com palavras de amor, de alegria. Então o primeiro desafio para vivermos para Cristo é olharmos para os nossos irmãos, estarmos ali presentes para fortificá-los na fé, para caminhar naquilo que eles precisam, para orar, jejuar por eles, para nos fazermos presentes como irmãos. Somos família de Deus, amém? Passaremos a eternidade juntos. Então que nós desfrutemos também aqui nessa terra da companhia uns dos outros, amém? E já junto à ideia de não estarmos focados em nós mesmos, Mateus 20, versículo 26 ao 28 vai dizer: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então que nós tenhamos a Cristo como nosso exemplo. O Filho de Deus não veio para ser servido, mas veio para servir, amém? E dar a sua vida em resgate de muitos. Então que da mesma maneira haja em nós e em nosso coração essa disposição de sacrificar os nossos dias, o nosso tempo, o nosso esforço, por amor àqueles que Cristo também amou. Amém? E quando nós continuamos o texto, nós chegamos aqui ao versículo 27, e eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 27 até o 28. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, porque o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Amém? Quando nós olhamos para esse versículo, e nós olhamos também o 29, que nós já vamos ler, nós vemos que aqui Paulo ele está desafiando a igreja de Filipenses, demonstrando a eles a necessidade, como diz o versículo 27, de que eles vivam em tudo por modo digno do Evangelho. E aí Paulo ele vai trazer alguns exemplos daquilo que ele está falando. E Paulo cita principalmente 3 exemplos. E o primeiro exemplo que ele vai citar: estáis firmes em um só Espírito. O segundo exemplo que Paulo vai citar é lutando juntos pela fé evangélica. E o terceiro exemplo que ele vai citar é aqui já no início do versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários.
Então, quando nós olhamos aqui, o primeiro exemplo, na verdade, de confundir, versículo 27, quando Paulo fala que vivei de modo digno, ele está apontando para nós vivermos o Evangelho. Quando Paulo vai dizer firmes em um só Espírito, Paulo está apontando para a nossa luta como família de Deus, como igreja, lutando para estarmos firmes em um só Espírito, servindo ao Senhor em união. E por fim, Paulo vai destacar no início do 28, para que a igreja não seja intimidada pelos adversários. Então, quando Paulo ele levanta aqui uma vida prática para a igreja de Filipenses, quando ele pega eles que vivam de modo digno ao Evangelho, ele demonstra a eles que eles terão problemas e lutas para viver o Evangelho, porque ele expõe essa necessidade, esse esforço. Ele demonstra a eles também que eles encontrarão lutas e dificuldades para viver como igreja, que é o versículo, que é o momento em que ele fala que firmes em um só Espírito, e ele também vai demonstrar que eles vão enfrentar lutas fora da igreja. Ele explica, ele demonstra isso em dois momentos, lutando juntos pela fé evangélica e intimidados pelos adversários. Então Paulo ele vai demonstrar para aquela igreja, que seja na palavra, seja como igreja, seja fora da igreja, nós enfrentaremos lutas e batalhas para servirmos a Deus. Estejamos aonde for, nós enfrentaremos lutas e batalhas para servir a Cristo. Nós enfrentaremos luta do nosso coração contra os nossos pecados, contra os nossos desejos. Nós enfrentaremos lutas dentro da igreja por vezes, discordando de um irmão, discordando de uma palavra, às vezes algum problema porque os nossos ânimos se exaltam. Nós enfrentaremos lutas fora da igreja, contra aqueles que nos condenam e que, como Paulo vai dizer, olham para aquilo que nós vivemos como perdição, olham para aquilo que nós vivemos como algo ultrapassado, como algo errado, como algo que nos limita, que nos impede, e que não conseguem ver que isso é para a salvação. Então Paulo ele destaca de maneira muito clara que ao vivermos para Cristo, que ao nos esforçarmos para servir ao Senhor, nós enfrentaremos lutas em todas as áreas das nossas vidas, dentro e fora do nosso coração, dentro e fora da igreja. Nós estaremos lutando para permanecermos fiéis ao Senhor. E a primeira coisa que Paulo fala é demonstrar justamente essa necessidade, a necessidade de que, independente das lutas, e ele vai acrescentar ainda como líder daquele povo, quer eu esteja com vocês ou quer eu esteja distante, vocês devem permanecer firmes. Ou seja, quer haja ali um líder olhando para você, quer haja ali alguém para te motivar a fazer o certo, ou quer você esteja sozinho, permaneçam firmes na palavra de Deus, permaneçam firmes na fidelidade ao Senhor. Então esse é o primeiro destaque que Paulo vai dar aqui sobre a necessidade de lutarmos para nos mantermos fiéis ao Senhor, e que isso virá em diversas áreas das nossas vidas. Mas Paulo ele vai continuar no versículo 29, ele vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Porque vos foi concedida a graça de sofrerem por Jesus, de serem humilhados por Jesus, de serem rejeitados por Jesus, e não somente de crerdes nele. Então o primeiro ponto que Paulo destaca aqui a partir do versículo 27 é que nós enfrentaremos lutas, e que nós precisamos nos manter firmes, que nós precisamos nos apresentar de maneira digna diante de Deus, digna ao Evangelho que recebemos. Mas a segunda coisa que Paulo vai destacar aqui é que viver todas essas coisas é graça. Paulo compara todo o seu sofrimento, todas as suas lutas, tudo aquilo que ele enfrentou, e ele diz: a graça de padecerdes em nome de Cristo.
E a palavra nos demonstra claramente que algumas coisas parecerão loucuras aos que não creem. Porque quando nós falamos que é graça, que nós venhamos a sofrer, sermos humilhados, envergonhados, rejeitados, impedidos, parece loucura humanamente falando. Mas os olhos de Paulo não estão apenas nessa terra, como nós lemos no versículo 21. Não é apenas sobreviver para Cristo, mas morrer também é lucro. Porque Paulo entende que essa terra é passageira, que todo o sofrimento dele é passageiro. De maneira que, se a gente voltar aqui ao versículo 20, ele vai dizer: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo nos demonstra claramente que querem alegria em meio a bênçãos, em meio a tempos de paz e tranquilidade, querem em meio à morte, querem em meio às dificuldades, às lutas. Cristo continua a ser glorificado nele. Da mesma maneira é sobre nós. As nossas lutas não são em vão. As nossas lutas não são simples expressões da maldade do mundo, ou do pecado que se levanta contra nós, ou contra o qual nós nos levantamos contra. Os nossos sofrimentos, como vai dizer a palavra, leves e momentâneos, estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Nós precisamos entender isso. A primeira coisa que nós precisamos entender também para vivermos para Cristo é que nós enfrentaremos lutas e dificuldades. Paulo demonstra isso claramente. Paulo talvez seja um dos melhores exemplos disso. Um homem que viveu a sua vida pelo Evangelho, que viveu a sua vida pelo Senhor, e a todo momento estava ali sofrendo naufrágios, traições, sendo picado por animais venenosos, sendo açoitado, sendo preso. Talvez seja um dos nossos melhores exemplos sobre o fato de que, ao servir ao Senhor, nós encontraremos sim sofrimentos. Mas ele é também talvez um dos melhores exemplos de que, ao servir ao Senhor, nós encontramos também graça futura. Porque a nossa vida não está aqui, mas a morte para nós é lucro. Porque existe uma eternidade. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos, não porque eles são fáceis, não porque eles são pequenos, mas porque quando nós comparamos aquilo que nós sofremos nessa terra, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, tudo se torna leve e momentâneo. Porque anos de espera, anos de luta, comparados a uma eternidade, não são nada. Porque tristeza, dor, comparados à glória de Deus, que nós veremos e experimentaremos no céu, não são nada. Então nós precisamos entender aquilo que Paulo fala no versículo 29. Porque vos foi concedida a graça. Porque nos foi concedida a graça de sofrermos em nome de Cristo. E nós precisamos verdadeiramente enxergar isso com alegria, isso como uma bênção do Senhor. Porque quando nós lemos esse versículo, fica claro que Deus não nos convidou apenas como espectadores, que Deus não nos colocou nessas cadeiras apenas para ver a sua obra acontecer, que Deus não nos colocou aqui simplesmente para ver o que Ele poderia fazer, mas a mim e a você foi concedido o privilégio de sermos participantes dessa obra. E por vezes o pequeno preço que temos que pagar é padecer em nome de Cristo. Mas muito mais valioso é o privilégio que recebemos. Muito maior é aquilo que Cristo nos concede. Então que o nosso olhar para estas coisas não seja como o do mundo. Que nós não venhamos a olhar a tristeza como aquilo que acaba com as nossas vidas, como aquilo que vem para nos destruir. Que nós não venhamos a olhar os problemas como aquilo que vem para nos impedir, para nos desanimar. Mas que da mesma maneira que Paulo, nós possamos dizer, quer na morte, quer na vida,
Cristo será glorificado. Que isso seja aquilo que esteja em nossos corações. Que verdadeiramente nós enxerguemos servir ao Senhor com tamanha alegria, que os sofrimentos não sejam nada. Amém? E apenas para destacar, Filipenses 3, do 12 ao 14, amém? Não que eu... Filipenses 3, do 12 ao 14. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Nós enfrentaremos lutas. E o próprio Paulo diz: eu não julgo ter alcançado essa perfeição. Eu não me julgo aquele que sempre acerta, aquele que está perfeito diante de Deus. Mas ele fala: esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Nós nos arrependemos e continuamos a caminhar naquilo que Deus tem para nós, crendo naquilo que vai dizer o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos tristezas, dores, e por mais que eu tenha dito que nós precisamos encarar essas coisas com graça, por vezes nós nos veremos prostrados diante de algumas situações, fracos diante da luta contra o pecado, diante da luta contra os nossos sentimentos, ou em situações que temos na vida. Mas Paulo demonstra que nós precisamos continuar a perseverar. Ainda não estamos perfeitos diante de Deus, mas precisamos continuar a avançar em direção ao alvo, para recebermos a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando olhamos para o versículo do 27 ao 29, nós entendemos que teremos lutas. E entendemos também que por vezes nós iremos falhar. Por vezes nós iremos nos ver perdidos, com medo. Mas nós entendemos também que Cristo permanece conosco. Nós, por meio dele, continuamos a avançar em direção ao alvo. Porque a promessa dele não muda. A promessa dele não nos deixa. A palavra vai dizer, um versículo que eu gosto bastante: ele não esmagará o caniço quebrado, nem apagará o pavio de fumé. Mesmo nos nossos momentos de fraqueza, mesmo às vezes nos nossos momentos de dúvida, Cristo não nos lança fora, Cristo não nos abandona, mas Ele nos ajuda a nos mantermos perseverantes, Ele nos ajuda a continuarmos caminhando em direção ao alvo, para que nós possamos alcançar a recompensa, alcançar aquilo que Ele tem para nós e que foi conquistado por meio da cruz. Amém? E faça um acréscimo aos irmãos. Sejamos nós também instrumentos do Espírito Santo para fortificar os nossos irmãos, para que em seus momentos de luta, de dúvida, de dor, eles possam enxergar a Cristo e enxergar a graça, permanecerem fiéis ao Senhor. Amém? E já caminhando para o final da palavra, agora o versículo 30 também, na verdade o versículo 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Nesse versículo eu gostaria de destacar duas coisas para os irmãos. A primeira coisa é para aqueles irmãos que se encontram com Paulo,
Os irmãos que talvez olhem para o versículo 21 e entendam que isso se aplica à vida de vocês, porque para mim o viver é Cristo. Se você já tem caminhado na palavra, se você já tem servido ao Senhor, observe aquilo que Paulo fala: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Quando Paulo prega a palavra, como eu disse no início, Paulo ele não simplesmente vive o que prega, mas Paulo prega o que vive. Quando Paulo se coloca diante da igreja, a fala dele é: a mesma luta que vistes em mim. Quando Paulo se coloca diante de Timóteo, ele diz: vem sofrer comigo, vem seguir o mesmo caminho que eu, esteja aqui comigo. Paulo não envia pessoas a lugares onde ele não está. Paulo não prega sobre coisas que ele não viveu. Então, se nós queremos viver para Cristo, se nós queremos servir ao Senhor, não a nós mesmos, e amar os nossos irmãos, e servir os nossos irmãos, nós precisamos pregar daquilo que nós vivemos. Nós precisamos chamar as pessoas para caminharem naquilo que nós temos caminhado. Nós precisamos estar tão alegres em Cristo, que quando nós falarmos da alegria de Cristo para outras pessoas, elas possam saber que a gente está falando daquilo que a gente vive, não apenas daquilo que nós lemos. E quando nós falarmos da paz de Cristo para outras pessoas, elas precisam ver em nós essa mesma paz e saber que ela existe, que ela é real. Paulo não apenas vive o que prega, mas ele prega o que vive. Nós precisamos pregar o que nós vivemos. Para viver a Cristo, nós precisamos verdadeiramente estar em Cristo e viver essas coisas, caminhar nessas coisas. Porque quando nós estivermos dispostos a ajudar os nossos irmãos, a caminhar com os nossos irmãos, eles caminharão conosco. Nós teremos força para sustentá-los. Nós teremos força para em Cristo indicar a eles o caminho. E isso compõe também o privilégio que nos foi concedido. O privilégio que nos foi concedido, mais uma vez, de sermos não apenas aqueles que veem a obra de Deus ser realizada, mas aqueles que participam dessa obra. Então nós precisamos estar prontos. Nós precisamos verdadeiramente viver essas coisas, para que, como Paulo, nós possamos dizer: vocês viverão, tendes o mesmo combate que vistes em mim. Vocês enfrentarão lutas como as minhas, mas da mesma maneira como eu tenho saído vitorioso, vocês sairão vitoriosos. Vocês não estão caminhando por um caminho não percorrido. Gosto do versículo de Hebreus 4, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Temos a Cristo, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, tome a minha cruz, tome a sua cruz e siga-me. Ele percorreu o caminho primeiro. Ele tomou a cruz para que nós pudéssemos seguir. Da mesma maneira, nós precisamos verdadeiramente viver a palavra de Deus. Nós precisamos verdadeiramente viver essas coisas, para que nós sejamos capacitados a pregar a outros, a cuidar de outros. Amém? E como eu disse, o versículo 30 é dividido em duas partes, e a segunda é para aqueles que ouvem, amém? Para aqueles que talvez hoje não se reconheçam como Paulo, prontos vivendo para Cristo e a pregar essa palavra, prontos a apoiar os seus irmãos, mas que carecem, como Paulo vai dizer no versículo 25 e 26, dessa força na fé. Carecem de alguém que os ajude a prosseguir, a se alegrar na fé, para que a sua fé aumente. Se você se encontra nessa situação, Paulo ali é muito claro com os filipenses. Ele não faz rodeios, ele não mente, ele é direto. Tendes a mesma luta que vistes em mim. Ou seja, vocês
sofrerão coisas semelhantes a que eu sofri: naufrágios, rejeição, abandono, prisão. Mais um pouco para trás, Paulo estava falando a eles sobre a sua prisão, se a gente olhar a partir do versículo 12. Então Paulo é muito claro: se você está se achegando a Cristo, se você está se achegando ao Senhor, tenha clareza, saiba, você vai enfrentar lutas e sofrimentos. Mas como eu disse, Paulo persevera no Senhor e ele encontra a recompensa. Da mesma maneira, saiba que você vai enfrentar lutas, saiba que você vai enfrentar sofrimento, dificuldades por algumas vezes. Mas como eu disse, Cristo jamais te abandonará. Cristo jamais te deixará. Quer no dia bom, quer no dia mau, quer você esteja feliz ou triste, quer você tenha força e disposição para estar aqui e servir ao Senhor, quer algum dia você não tenha forças para servir a Ele, Ele ainda vai permanecer te amando, Ele ainda vai permanecer com você. Então, saiba que virão lutas, mas saiba também que o Senhor estará contigo. Amém?